Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um episódio do Não Tem Que Nada. E hoje, Lê, Oiê, tudo bem? falaremos sobre espiritualidade, livre, leve e sua. Eu amei esse tema. Esse nome também Né? ficou bom. Olha, muito legal, porque tem muitos mitos, né, em cima dessa questão aí da espiritualidade. O que seria espiritualidade? Qual a diferença de espiritualidade e religiosidade? Lê, você consegue trazer essa contribuição aí pra gente abrir? Vamos lá. Então, a espiritualidade, falando primeiro da espiritualidade, é um conceito amplo. É uma forma de se conectar, talvez com algo que te guie. E muitas pessoas já vão colocar como se fosse algo necessariamente externo ou maior. Mas a gente não precisa se firmar nesse conceito necessariamente de algo externo. São práticas que é pra gente entrar mais em contato com a gente, né? Sim, não significa que não vá ser algo externo. Então, porque a espiritualidade a religiosidade pode estar dentro da espiritualidade. Então, você está exercendo a sua espiritualidade por meio de uma religião. Sim. Então, se a religião já crê em algo que é externo, então um Deus, enfim, você está atrelando a algo externo. Então, você confia que Deus, essa figura externa, te guia nesse plano de existência, por exemplo. Mas não necessariamente, porque pode ser simplesmente você conectar com uma verdade do seu coração. Você olhar para você e você entender que aquelas sensações mesmo intuitivas te guiam. E isso não é necessariamente superior ou maior ou externo, mas algo que está dentro. Então, eu colocaria dessa forma de você encontrar uma força, algo que te guie mesmo. Que te mova para essa conexão. Essa conexão. Sim. E a importância... E que traz, assim, acredito que é isso, né? Eu, pelo menos, entendendo a espiritualidade como eu exerço, né? De trazer a paz, né? Você sentir uma paz ali interior. Então, por mais que tenha o externo, a ideia é você ir se conectando com você mesmo, com o que é importante para você, o que tem significado, não se perder nas caixinhas aí, né? Nas crenças, enfim, nos padrões. E então, quando você faz contato com uma prática, né? Com alguma força maior, como você mesmo falou, às vezes uma oração, mesmo que a oração a gente ligue muito à religião, mas o yoga, né? Quero muito que você fale sobre isso, que tem tudo a ver. Mas é um contato com a natureza, com o animalzinho. Sim, com a natureza. Né, Muitas pessoas também conectam muito a espiritualidade com a própria natureza. Porque nós somos natureza. Então, quando a gente se vê enquanto natureza, existe essa conexão. E de se abastecer. E nesse sentido de trazer a leveza, a paz, o alívio do sofrimento. Que aí a gente até fala bastante também no yoga. De como essa espiritualidade e essa conexão te alivia, porque a gente passa por muitos desafios. Então, essa conexão com a espiritualidade, ela te traz resiliência, ela te traz capacidade de passar por adversidades. E aí a diferença entre a espiritualidade e a religiosidade é que na espiritualidade, não necessariamente você tem um mapa ali a ser seguido de dogmas. Não necessariamente isso vai existir. Sim. Na religião, a gente já entende, já vê, já visualiza, e até a gente pode até ter mais palpável, porque aí você vai conhecer um pouco do cristianismo, do islamismo, e você sabe que tem ali livros, dogmas a serem seguidos, determinadas podes, não podes, dentro da religião. Então, a religião, ela carrega um pouco mais dessa organização.
sabe? E também até essa questão social mesmo, de seguirem a mesma vertente, os mesmos dogmas e se organizar. A espiritualidade não necessariamente, né? Você pode seguir a sua espiritualidade, você com você, da sua forma, não precisa estar se encaixando em nenhum núcleo social ou vertente. Então, essa seria a maior diferença, assim. Mas, de novo, você pode exercer a sua espiritualidade de forma religiosa também. As duas coisas... A ideia a gente agora tem que, né? A gente deve, assim, cuidar da nossa espiritualidade. Sim. Né? A gente estava até dando uma lida no que a Organização Mundial de Saúde traz. E saúde não é significado de, eu não estou doente, então estou saudável. Não, é um bem-estar psíquico, físico, social. E apesar de na descrição não estar escrito ali a espiritualidade, eles levam em consideração, sim, e tem essas práticas, né, no debates. Sim. Agora, a espiritualidade, ela vem entrando em debates como esse, dentro do conceito da Organização Mundial da Saúde, ou não é. E já tem esse acolhimento. Porque a espiritualidade vai nesse ponto que eu falei, de você trabalhar o seu autoconhecimento, a sua capacidade de resiliência. E tudo isso, você trabalhando esses aspectos, você está trabalhando a saúde. Inevitavelmente. Então, tá atrelado. Tá super atrelado. Se a gente não cuida dessa parte, a gente fica desconectado da gente mesmo, né? Sim. Logo, tá implicando aí na boa saúde. Não tá em equilíbrio, Sim. né? E aí é legal toda essa explicação, né, que você deu com relação ao que seria mesmo essa espiritualidade para tirar esses preconceitos, né? Porque quando a gente fala vamos cuidar do nosso lado espiritual, não tem nada a ver, vai ser da religião espírita, porque tem espírita, porque já vai para um lugar que não é o real, né? Sim. E aí as pessoas, elas acabam, pela falta de conhecimento, perdendo oportunidades de se cuidar melhor, né? De estar com mais bem-estar, enfim. Sim. E às vezes, isso, respeitando toda a crença, quando você olha no conceito mais amplo de espiritualidade, você se permite conhecer diversas vertentes espirituais. E isso te faz expandir de alguma forma, porque você vai olhar para determinadas religiões. Se você quiser exercer a sua espiritualidade por meio das religiões, você vai se abrir para conhecer e não para se distanciar. Então, porque eu sou cristã, eu não vou a um terreno de umbanda. Eu não vou... Então, quando você olha em sentido amplo, você pode se permitir. Ufa. E aí, beleza. Porque assim, eu fui batizada na Igreja Católica. Eu adoro o espiritismo, é o que eu mais me identifico. Gosto do que eu já fiz contato com relação ao budismo. Eu amo um batuque de umbanda. Então, assim, isso. Que bom, né? Você saber que tá tudo bem você se identificar com algumas coisas de algumas religiões, porque, na verdade, você está entrando em contato com coisas que fazem sentido, logo você está trabalhando com a tua espiritualidade e o te teu fazendo autoconhecimento. bem. E o teu autoconhecimento, porque só de você frequentar determinada coisa e ao frequentar você conseguir determinar o que faz sentido para você e o que não faz, então você já está se colocando num ponto de autorreflexão, de questionamento. E tá tudo bem se você não concorda com determinada prática dentro desse conceito mais amplo de espiritualidade. Exato. Porque é claro que quando a gente visualiza socialmente, pode ter algumas crenças que realmente, se você não vai fazer isso, né, que impõe, que se você não seguir, então você não pertence àquele grupo. Aí vai de você. Você precisa entender se faz sentido ter essa limitação ou não. Mas esse conceito mais amplo te permite vivenciar. E aí estabelecer Exato. aquilo que é interessante ou não.
Muito bom, Lê. Eu queria te perguntar com relação ao yoga, né? Você enquanto aí uma yogini, como é que é? Yogini ou... Yogini é... Linda, maravilhosa, adoro. E eu lembro, quando eu comecei a praticar yoga lá atrás, eu tinha essa ideia de que a yoga tá ligada à religião do budismo. Então, assim, isso tem conexão ou não? Dentro do budismo, vão ter praticantes de yoga. Assim como dentro do hinduísmo, também vão ter praticantes de yoga. E o que acontece? É uma tradição que surgiu naquele território. Um território ali oriental, Índia... E ali onde surgiu era essa religiosidade do hinduísmo. Então, por exemplo, se a gente pega até as práticas de yoga, nós usamos os arquétipos, as divindades da mitologia hinduísta para trazer significado para o yoga. Então, a gente fala em Ganesha, a gente fala em Shiva, a gente fala em Sarasvati, Kali, são divindades do hinduísmo. Mas isso não significa que ao praticar yoga você está conectado com essa religião. É só que ambas as coisas existiam no mesmo território. Então, naturalmente, se influenciam. Sim. Mas você pode ser um praticante, você pode ser católico. Tem uma grande população ali na Índia também católica, no sul da Índia, que foram colonizados por portugueses. Em Mumbai mesmo tem hoje bastante difundido o catolicismo. E tem praticantes de yoga. Então não tá unido uma coisa na outra. O yoga não é uma religião, mas tem essa luz das divindades, porque existiam ali no mesmo território. Até para as pessoas saberem, e o budismo, não sei se todo mundo sabe disso, o budismo, ele veio do hinduísmo, tá? Porque Buda, ele era indiano. E o Buda não é aquele gordinho da fortuna, né? Não é, ele né? vira enquanto iluminado, né? Aquela figura porque de tem Buda. Aquele, né? Que fica em cima das moedas, mas disseram que não... porque tem Buda antes da iluminação, que seria um indiano. Então, o nome do Buda anterior, que agora eu não me lembro exatamente, que era Gautama. Siddhartha Gautama. Aí, ó. Adoro esses sopros. A gente tem os nossos sopros. Siddhartha Gautama, ele era um indiano. E aí, o que ele começou a... Ele exercia o hinduísmo, só que ele pensava no hinduísmo como um pouco burocrático. Até essa questão que hoje não se fala tanto, que é mais velado, mas o sistema de castas... Tudo isso que existia ali no território e que também tinha alguma influência na religião, porque não dá para desatrelar tudo isso, entende? Ele queria democratizar, e não só democratizar, mas ele queria simplificar algumas questões voltadas para essa religiosidade do hinduísmo. Então, o que ele fez? Ele meio que fez uma religião mais simples, que se tornou o budismo. Só que ele tentou difundir o budismo ali naquele território, que era o território da Índia. Só que o hinduísmo lá já estava muito consolidado. Então ele não teve muita força naquele território. E aí ele foi para outros territórios. Tanto que depois o budismo foi se espalhando, chegando, né, nas tradições orientais ali de China, enfim, foi se espalhando. Mas ele é um indiano e ele se baseou no hinduísmo para montar o budismo. Então, o budismo é um hinduísmo simplificado. Tá? E aí, tudo isso para falar que... Então, naturalmente, o yoga também fez parte dessa tradição. Porque estava tudo ali, entendeu? Tudo naquele território. Mas o importante é isso, né? Ter essa noção de que não...
primeiramente, bela aula aí que você deu. Porque, nossa, olha, de uma forma muito simplificada, gente. Peço desculpas. Imagina, não tinha noção dessa história toda. Muito legal. E é bom a gente conhecer, né? Até porque é isso, eu pratico yoga e tudo. É legal a gente ter conhecimento do que a gente está envolvido, né? E é isso, o mais importante é a gente saber separar uma coisa da outra. Que não é porque eu pratico yoga, não vou me permitir fazer yoga porque sou, sei lá, evangélica e isso não, na minha religião não permite. Mas também nem sei, né, se permite. Não, então, e aí se a gente for se aprofundar até nesse debate, assim, do machismo, do patriarcado, existiu um período na Índia que as mulheres não praticavam yoga. Mas isso não significa que a origem é essa. Que sempre for patriarcal, não. Tem ali uma vertente, outra vertente, a vertente tântrica. Só que quando a gente fala tantra, o debate é muito aprofundado. Mas não é esse tantra, né? O tantra de como veio para o Ocidente. Com essas práticas que seriam sexuais e tal, não. O Tantra no sentido filosófico da coisa, em que era mais democratizado. O yoga era democratizado. E aí as mulheres praticavam. Não tinha essa de não comer carne, ou na verdade eles usavam até alguns ritos usavam de carne e de sangue para ritualizar. Então, assim, é todo um universo. Assim, mas é importante a gente falar disso, que reflete o que a gente está conversando. Porque todas essas é um universo tanto espiritual, de práticas, que você vai sentir... Explorando, né? E sentindo o que e faz aí mais entra sentido. O nome do nosso tema, que é espiritualidade... Livre, leve e sua. Esse último é o melhor, Nossa, acho. é o melhor. Sua, porque você vai explorar da forma que melhor fizer sentido para você. Isso. Mas eu acho que é bem legal isso que a gente fez, de esclarecer a diferença, porque acredito que tem muitas pessoas que ainda se prendem, não se permitem vivenciar algumas experiências, porque acha que está atrelado a determinada coisa. Determinadas dogmas. E a gente está até enfim. Usando a luz do yoga, porque é um tema que está também conectado comigo e com você. Sim. Mas isso serve para qualquer prática, qualquer prática. Sim. Só que aí eu vou trazer no yoga muito que as pessoas confundem, é que existem conceitos sobre contentamento, sobre essa visão de mundo. Até a gente falou no episódio passado de sempre olhar o copo cheio. Só que isso, muitas vezes, é voltado para uma coisa de gratiluz, de calma, de você não pode se estressar, você não pode ser estressado para praticar yoga. Ai, não consigo. Ou você vai praticar yoga e nunca mais vai se estressar, não e é a isso, gente né? E aí a gente faz isso em relação a tudo, né? Então a gente olha para, sei lá, uma outra religião e fala, não, mas lá eles fazem isso, não, então não. Então, na verdade, entender que é uma ferramenta, que, né, pegando o gancho do estresse. Se você faz uma prática que ajuda na diminuição ali do estresse, então é sobre como você vai lidando melhor quando aquilo acontecer. Não é que você não vai ter mais estresse, não vai ter mais... nossa, agora só não, e é só como luz, não agora é isso? A professora de yoga tá iluminada, né? Um ser iluminado, né? E assim, não é. Não quando é. acontece a situação, você tem mais recursos internos, né? E aí Pra a gente tá dando o enfrentar. exemplo do yoga, mas tem outras coisas. Sim. Né? E até aquilo que a gente falou, contato com a natureza, fazer uma atividade que você encontra sentido ali, que te traz uma Sim. paz, né? E aí isso vai te ajudando a enfrentar melhor essas situações, essas emoções que são da nossa natureza. E elas vão existir até o final da nossa vida. Sim, né? exatamente. E aí a gente conclui, voltando da importância da espiritualidade, que é isso, que é esse enfrentamento, que é essa capacidade de olhar para determinada situação de uma forma mais expandida, porque você tem ali algo que guia, seja
aspecto interno, seja externo. Então, acolher. E aí que fique claro, respeitando todas as vertentes religiosas. Acho que esse é o ponto. Você olhar para o outro e entender que o outro se conecta daquela forma e não ter intolerância. E verificar se você não está, de alguma forma, também atrelada a um estereótipo e se permitir vivenciar. Porque é isso, porque é importante, de alguma forma, você ter uma espiritualidade. Sim, faz toda a diferença pro teu autocuidado, para você viver de uma forma mais leve, com mais bem-estar. Então, que a gente cultive, que a gente busque práticas que fazem sentido, né, pra gente mesmo, sem esses preconceitos, né? Que acho que a ideia era realmente tirar esse mito, né? De que, é isso, então não pode aquilo. E aí não tem nada a ver. Né? Isso é o mais importante, tirar esses pesos. Sim, né? Sim. Adoro falar disso. Muito bom, gostei. Parabéns aí por todas as informações. Né? Muito bom. E é isso. Até a próxima, então. Para o próximo. Não fique nada. Tchau, tchau.